Saúde, força e luz. Sextou. Estamos na Mata do Leão, conversando com o mestre que nos está ajudando a pensar esse país, a pensar a nossa amada Sertãozinho, porque nós somos apaixonados por essa cidade, queremos o bem dessa cidade. E o Mário estava falando uma coisa importantíssima. É preciso que todo mundo se irmane para pensar o bem disso aqui. Vamos largar, né, que a pandemia nos faça largar os interesses mais bobos, mais rápidos, os interesses tolos. Vamos pensar no coletivo, vamos pensar em todo mundo, vamos pensar em Deus, né? E o Mário estava discutindo brilhantemente a questão do empresário, do trabalhador. Vocês viram, a Ford foi embora. Uma firma maravilhosa como a Ford, abandonar uma marca é dolorido, não é fácil. Agora, qual é o problema do Brasil? O custo do Brasil, a quantidade de impostos. Por favor, Mário. É verdade. E hoje, a gente também não está percebendo, hoje, é que nós estamos perdendo grande parte do nosso patrimônio, né? A gente já está vendo que está indo para mão estrangeiras, né? Também. Principalmente a China, né? A China hoje, se você for analisar, então nós temos CPFL, nós temos aí várias empresas, a própria Sabesp de São Paulo, né? Ela praticamente já está na mão da China, dos chineses, né? Então, não que não seja de todo ruim, porém é um patrimônio nosso, né? E a gente não tem condições. Então tá aí os chineses para poder, né, fazer algumas a indústria na área de energia, né, toda na mão deles. Então a gente vem acompanhado com tristeza, né, vendo aqui os empresários brasileiros sofrendo por isso. E agora as próprias multinacionais como a Ford. Aí fala, a Ford saiu daqui do Brasil para ir embora para o país dela? Não. Ela saiu para ir aqui no nosso vizinho, argentino. E por que ela foi para lá? Porque lá ela tem um custo menor do que no Brasil, né? E uma mão de obra tão barata ou mais barata do que no Brasil. Porque o problema também que nos afeta também, que às vezes alguns sindicatos, o pessoal às vezes discordam, mas o nosso custo hoje trabalhista é um absurdo, né? Porque às vezes o cara fala, não, o funcionário ganha pouco. Ele não ganha, não é que ele ganha pouco, ele tem que trabalhar para ele e para outros. Vai ver a folha. Exatamente, não só a folha. Porque você olha, porque de primeiro você trabalhava para manter um aposentado, né? Hoje o funcionário trabalha para 3. Tem que cobrar, sair dessa folha. Então você vê que é uma política toda errada e você acaba tirando de quem não tem, de quem produz, né? Isso é completamente errado. Eu vi agora, acompanhando uma matéria outro dia dos professores, né? Que deve estar acompanhando também. Hoje eles querem embutir num professor, num aposentado, um camarada que se dedicou à vida, né? Tem lá a sua aposentadoria minguada. Hoje, um desconto de 14%. Já colocaram. Para colocar, é um absurdo. Né? Então, quer dizer, o que isso vai resolver para o próprio governo? Nada. Mas cria um tremendo de um problema para as famílias, para aquele que construiu, aquele que lutou a vida toda, né? Para ter lá um valor, para viver dignamente, né? Para viver com dignidade. Hoje, ele tem que tirar um pouco mais de recursos para fazer. Sem contar aqueles que a gente sabe que tem os seus problemas. Remédio, o custo, que é altíssimo, né? Que às vezes alguns, a aposentadoria não cobre nem os seus custos para tratamento, para saúde, que ele perdeu praticamente se dedicando, né, à sociedade, e hoje ele tem que pagar por isso. Eu acho um absurdo, né? Então você tem diversas maneiras para fazer receita, o próprio governo, e deveria ser um pouco diferente disso aí. E quando o pessoal fala que vai aumentar algum tributo, seja municipal, seja estadual ou federal, me deixa um pouco entristecido, porque a gente começa a compreender que isso é incompetência.
né? Porque o governo tem diversas maneiras de fazer arrecadação sem carregar a sociedade através de tributo. Você vê, todo mundo está falando mal do Trump, tem lá os seus problemas, mas eu gostaria de falar uma coisa que ele fez, e sempre faz, que é do partido dele: baixar imposto. No que ele baixou imposto, aumentou o número de pessoas que ganharam emprego. Porque se eu baixo os impostos, eu arrecado mais, porque mais gente está empregada. Essa coisa brasileira, não estou falando que é desse ou daquele governo, são 521 anos, de aumentar impostos para poder fazer populismo. Isso passou, isso acabou. Isso não tem lugar mais na nossa economia. Você precisa convencer o trabalhador que ele precisa trabalhar mais. Mesmo eu, estou falando que eu sou pobre, sou trabalhador, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso me esforçar mais, né? E é evidente que o governo precisa abaixar os impostos para arrecadar mais. Ele não entende isso. É difícil. Não é esse nem aquele. São todos. E o grande problema, Egídio, é que quando a gente começa a entrar nesse tema, nesse assunto, a gente percebe que vem aí sempre uma represália, né? Então, quando você pega uma instituição, porque esse papel não é o papel do empresário de pedir redução, é das instituições. As instituições é que têm que pedir essa redução. Quando você tem uma instituição que não é atuante, porque é um grande problema que nós enfrentamos hoje, tá? Eu fiz parte de grandes instituições, né? Trabalhei, fui presidente do SEIS, eu fui diretor regional do CIESP. E hoje eu fico entristecido, porque essas instituições deixaram de fazer isso. Deixaram de cobrar hoje. Por quê? Porque os interesses dela mudou. O interesse dela virou político e pessoal. Todo mundo quer entrar numa instituição para tirar proveito. O camarada quer entrar na instituição ou para ser governador, para ser deputado, para ser alguma coisa. E isso é que atrapalha muito. Então, por isso que eu falei, não é só as pessoas, é a política que nós temos nesse país. Você pega, eu vou dar um exemplo, na nossa instituição, a Fiesp, a Federação da Indústria. A Federação da Indústria é um absurdo. Um camarada ser presidente 20 anos. Ele não sai, ele virou o Hugo Chávez da indústria. Então, isto é um absurdo. Uma instituição não é para isso. O cara não pode usar uma instituição como se fosse o quintal da sua casa. Então, eu acho que as instituições teriam que contribuir com algo mais. Está brigando pelos empresários, né? Agora você pega, hoje o empresário que se meta aí a discutir o problema, ele, pessoal, na outro mês ele tem uma retaliação. Então ele é presa fácil, né? Aí, pera um pouquinho, nós vamos calar esse aqui. E as instituições que deveriam fazer, às vezes se calam. Que deveriam estar se manifestando, né? Colocando, qual é o crime disso? Nenhum. Ela representa um grupo de empresários, de empresas, né? Ela que deveria estar se manifestando. No entanto, hoje você não vê as instituições se manifestarem. Num momento que a gente vive como esse, as primeiras pessoas que deviam estar as instituições. Está brigando, não existe, acabou. A instituição virou meramente um local para o cara pôr uma cadeira e defender os seus bens, o seu interesse próprio, que é o que nós temos visto acontecer. E eu não estou falando só de Fiesp, não, estou falando de várias instituições. Nós temos várias instituições que vivem na mesma condição hoje. Hoje, para você fazer um trabalho, a gente fala assim, você paga tributo, você paga imposto, e você tem ainda as instituições filantrópicas que vêm te buscar uma maneira de você fazer as doações. O empresário precisaria fazer isso aí, se ele já paga imposto para isso. Mas essas instituições também não conseguem receber do governo. Por quê? Porque o governo criou vários obstáculos para que essas instituições não cheguem até ela. Porque eles fazem do jeito que eles querem. Espera um pouquinho. Nós precisamos dar dinheiro lá para uma instituição. Vamos citar uma aí, a PAI.
né? Bom, mas aí eu não tenho. E como que eu faço? Eu precisaria... Aí eu crio dificuldade. Então você começa a criar dificuldade para as instituições, para ele poder buscar o direito, o dinheiro que é a sobrevivência dela. Então, quantas instituições hoje estão aí passando um momento difícil como esse, que ninguém tem condições hoje de ficar fazendo doação, que viviam de venda de churrasco, fazia esses leilões, rifa. Hoje nenhuma está fazendo, porque não pode. A feijoada, esses churrascos, né, que eles faziam para sobreviver, hoje não pode mais. E da onde eles estão buscando essas receitas? De lugar nenhum. Porque não tem. Esse é um grande problema. Que esse problema, depois, a gente acaba repassando. Porque o que acontece? O governo também não para pensar. Porque isso vai ter um custo para ele, para a sociedade. Porque aquilo que as instituições faz para ela, é aquilo que o município, o Estado, a União, teria que pagar. E vai custar para ela mais caro quando essa instituição deixar de existir. Porque como ela vai fazer com isso? É como as escolas. Hoje você tem várias escolas, SESI, né? Você tem as escolas da prefeitura. Hoje o prefeito ou o governador não entenderem isso, essas crianças que estão lá vão retornar para o município. E vai ter um custo maior do que eles contribuem com ela. E as instituições não é diferente. Eles vão ter que buscar uma alternativa, porque é o papel deles, eles têm que fazer, eles recebem para isso. Né? Você já paga o imposto para isso. Então o que está faltando para a sociedade também é cobrar. Aquilo que você paga. Aonde está sendo investido os meus recursos? Eu estou investindo aonde? Cadê o dinheiro que eu pus aqui? Como diz a queridada, cadê o dinheiro que estava aqui? Foi para onde? Fez o que com ele? É isso que a sociedade precisa aprender também a fazer, né? Que é o papel da sociedade. Estamos conversando com o Mário e amanhã nós voltaremos. Obrigado.